Bem, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre trabalho e energia cinética, tá? Ah, Claramente o conceito de energia é muito útil, né? Energia tem uma vasta aplicabilidade, tanto cotidiana, e naturalmente quem domina os meios de obtenção de energia controla a economia mundial, inclusive. Sabemos também que se não tivermos uma certa quantidade de energia, nós não podemos sobreviver, o ecossistema do mundo não pode ser mantido, não pode haver, por exemplo, germinação de plantas. Então, a energia ela é fundamental, inclusive, para a existência de vida em um determinado planeta. Então, há uma vasta aplicação para esse conteúdo, tá? Então, hoje nós falaremos sobre energia cinética e trabalho, tudo bem? Então, trabalho em física tem uma definição completamente diferente da definição coloquial que nós temos. Coloquialmente, a gente associa trabalho com esforço ou com alguma atividade realizada para a obtenção de dinheiro, de finanças. Entretanto, em física, trabalho ele está associado com o conceito de energia. Trabalho em física, na verdade, é definido como sendo energia, tá? O trabalho ele pode ser definido como uma quantidade de energia transferida ou transmitida a um sistema físico durante a atuação de uma força aplicada em seu deslocamento. Então, toda vez que você falar em trabalho, em física, você está falando de energia. Tudo bem? Tudo bem, então vamos agora falar sobre as unidades de medida de trabalho. Como o trabalho é energia, então naturalmente a sua unidade de medida é a unidade de medida de energia, tudo bem? No Sistema Internacional de Pesos e Medidas, a unidade de energia é o Joule, tá bom? Em homenagem ao James Prescott Joule por suas vastas contribuições no desenvolvimento da termodinâmica, tá? E no estudo de máquinas térmicas durante a Revolução Industrial. Tudo bem. Então, a unidade de trabalho será o joule, e um joule é equivalente a 1 quilograma vezes metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Então vamos começar calculando o trabalho associado com uma força constante. Tudo bem? Uma força constante é uma força que tem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido o tempo inteiro. Nesse caso, a gente pode mostrar que o valor do trabalho, que é energia, não é nada mais nada menos que o produto da força com a distância, com o cosseno do ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento. Ou seja, trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ, onde o θ é o ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento. Apesar do trabalho ser um produto de duas grandezas vetoriais, o trabalho é energia, e nós sabemos que energia é uma grandeza escalar. Uma grandeza escalar, ela só precisa do seu valor numérico para ser definida, diferentemente de uma grandeza vetorial, que necessitamos especificar o seu valor, para onde ela está apontando, bem como a sua direção. Tá ok? Ótimo, tudo bem. Um exemplo de trabalho de força constante é o trabalho da força-peso, que é definido a partir da fórmula que você está encontrando aí. Ó. O trabalho da força-peso é igual ao produto da massa com a aceleração da gravidade local com a altura, onde essa altura é a altura em que o móvel se deslocou. Naturalmente, isso pode ser positivo ou negativo. O sinal de mais ou menos estará relacionado com a seguinte situação. Se o móvel estiver em um movimento de subida, aonde o seu deslocamento vertical ele está sendo para cima, com a força-peso, que é igual ao produto da massa vezes a gravidade, aponta para baixo, o trabalho será negativo. Se o deslocamento vertical estiver no mesmo sentido da força-peso, o trabalho será positivo, ou seja, em movimentos de queda livre, por exemplo.
Para qualquer força, se o trabalho é positivo, chamamos de trabalho motor. Se o trabalho é negativo, chamamos de trabalho resistente. Ótimo! Um fato interessante é que o trabalho da força-peso independe da trajetória. O que isso significa? Se uma esfera está saindo de uma altura H para o solo a partir da trajetória A ou a partir da trajetória B, note que a trajetória A é puramente vertical, enquanto a trajetória B é um plano inclinado, o trabalho da força-peso permanecerá o mesmo. Isso significa que a força-peso é um exemplo de força conservativa. As forças conservativas, quando exercem trabalho sobre um sistema físico, elas exercem esse trabalho de tal modo que o trabalho depende apenas do ponto inicial e do ponto final. Independe do caminho que a partícula fez para sair desses pontos. Ou seja, independe da trajetória. Tudo bem. Até agora, vimos trabalho associado com forças constantes. E para o caso de forças variáveis, como se calcula o trabalho? A partir da área do gráfico da força em termos do deslocamento. Então, toda vez que você estiver lidando com uma força que depende da distância, você traça o gráfico e calcula a área. Um exemplo é a força elástica. Se você lembrar, a força elástica ela tem módulo K vezes ΔX, onde ΔX é o deslocamento. Ou seja, é uma força que depende do deslocamento. Se eu traçar um gráfico dessa força em função do deslocamento, eu obtenho que esse gráfico é uma relação linear. E eu consigo calcular a área do gráfico a partir da área de um triângulo. Calculando a área, eu mostro que o trabalho da força elástica é o produto da constante elástica com o deslocamento ao quadrado dividido por 2. O sinal de mais ou menos indica que, sob certas circunstâncias, esse trabalho é motor, enquanto, sob outras circunstâncias, esse trabalho é resistente. Naturalmente, o trabalho será motor quando o sistema massa-mola estiver voltando à sua posição inicial, e ele será resistente quando uma força aplicada estiver retirando o sistema massa-mola da sua configuração inicial. Ótimo, tudo bem. Em todo caso, para um dado sistema físico, ele pode estar sujeito a uma força ou a um conjunto de forças. Quando o sistema está sujeito a um conjunto de forças, nós podemos falar em trabalho da força resultante. A força resultante é a soma de todas as forças que atuam sobre um corpo. Então, o trabalho da força resultante será a soma de todos os trabalhos a que está submetido o sistema físico. Tá bom? Além disso, todo corpo na natureza que se move com uma dada velocidade possui o que a gente chama de energia cinética. A energia cinética é a energia de movimento desse corpo. Então, se o corpo está em movimento, ele tem energia cinética. E a energia cinética é dada pelo produto da massa com a velocidade ao quadrado dividido por 2. Tudo bem? Então, agora a gente pode definir o teorema do trabalho de energia cinética, que diz que, se eu tenho um sistema físico que está sob a ação da força resultante, o trabalho é igual à variação da energia cinética do sistema. Ou seja, o trabalho da força resultante é igual à diferença entre a energia cinética final e a energia cinética inicial. Isso faz sentido, porque a força resultante ela é responsável pela mudança no estado de movimento de um sistema físico. Ou seja, devido a uma força resultante externa, o sistema passa a ter uma aceleração não nula, consequentemente passa a ter uma mudança, uma variação em sua velocidade. Variar a velocidade significa variar a energia cinética. Se isso ocorre devido a a força está realizando trabalho sobre o sistema. Então, naturalmente, o trabalho tem que ser igual à variação da energia cinética. Ótimo. Um outro conceito muito importante é o conceito de potência. Eu não vou explicá-lo muito a fundo aqui, porque eu gostaria muito que vocês assistissem aos vídeos que estão no SIGA-A sobre potência, tudo bem? Assistam aos vídeos e estudem.
Então, isso encerra a aula de hoje, a aula remota sobre trabalho, energia cinética e potência. Estudem, se dediquem. Um forte abraço a todos.